é 11% de desconto em relação ao valor patrimonial da cota. E é estável, você não vê oscilação ali praticamente no dividendo. Ó, ele até subiu, na verdade, ó. Tava 5,80. Olha, deu uma recuperada boa, devia ter comprado. Aqui, é sempre assim. Todos os imóveis 100% alugado, um contrato de 10 anos. Isso era uma coisa que nunca ouvi ninguém no YouTube, em lugar nenhum, falar. Eu ainda acho que é um fundo imobiliário muito bom de se ter na carteira, tenho na minha carteira. Por que investir num FII que te paga 12% se hoje a Selic tá te pagando 14,5%? Gary 11, o que aconteceu? Na sua visão, tem um momento de oportunidade de entrada? Eu gosto do Gary 11. Você vê que eles estão fazendo um bom trabalho. Então, esse ponto da gestão, criei uma confiança maior depois de entender ali, pessoalmente, a estratégia que eles têm feito. Mas, o mercado, de fato, tá penalizando muito o Gary 11. Você pega hoje, acho que ele tá com o PVP de 0,89, alguma coisa assim. Ou seja, é 11% de desconto em relação ao valor patrimonial da cota. E aí, quando você pega, é um fundo que ele pagou 8 centavos de dividendo dos últimos anos, e ele tem o guidance de dividendo dele estável em 8 centavos. Ele é um base 10. E ele paga esses 8 centavos, e é estável, você não vê oscilação ali praticamente no dividendo. E aí você vê 32 imóveis, acho que 33 imóveis que tem dentro agora, renda urbana, tem galpão de logística, todos os imóveis 100% alugado, um contrato de 10 anos. Então assim, entrou a MRV de inquilino, entrou o Mercado Livre de inquilino, e aí eles têm o Grupo Pão de Açúcar, tem a Rede Carrefour, tem o Mix Mateus. E assim, o que o mercado tá com medo também? Porque essas redes, né, de atacarejo estão sofrendo muito. Agora com a Selic nas alturas há muito tempo, você viu, o Mix Mateus tá fechando um monte de loja, demitiu lá 6 mil funcionários. Então, esse pânico que o mercado tem de ir se fecham uma loja que tá ali com o Gary 11, sendo alugada pro Gary 11, e aí o inquilino sai e deixa de pagar. Mas não é bem assim. Primeiro, nenhuma das lojas dessas redes que estão fechando loja foi algum imóvel do Gary 11, pelo menos até por enquanto, nas últimas notícias. E segundo, que tem multa também. Então, o Mix Mateus, o Pão de Açúcar, ele não faliu de vez, não vai fechar as portas. E aí, se ele sai, ele encerra uma loja que tem uma multa dessa de pagar ali 100% do valor do aluguel, sei lá, era um contrato de 10 anos, aí ainda falta 5 anos. Ele tem que pagar 5 anos de aluguel agora pra sair dali, que a multa é 100% do contrato que falta, é um contrato forte, né? Ele vai querer mais uma dívida dessa no calo? Então ele acaba priorizando não fechar essas lojas e continuar ali pagando o aluguel. É o que tem sido feito até agora. Eu ainda acho que é um fundo imobiliário muito bom de se ter na carteira, tenho na minha carteira, uso esse momento como uma oportunidade para comprar mais cotas, mas só o tempo dirá. E o VGHF11, o Di? O VGHF11, fiz uma análise dele também, que ele tá sangrando, né? Ó, ele até subiu, na verdade, ó. Tava 5,80. Olha, deu uma recuperada boa, devia ter comprado. Aqui, é sempre assim, né? É sempre assim, quando uma coisa cai e depois ela sobe, a gente fica, poxa, eu devia ter comprado. Mas a verdade é que eu podia ter comprado e podia ter caído mais. Então será que eu devia ter comprado? Né? O segredo é, faça o seu aporte uma vez por mês, veja o que tem oportunidade, compre o que tá em oportunidade, sem ficar que nem louco, maníaco. Eu perdi essa oportunidade. Aí a pessoa fica que nem cão ali, tentando achar a oportunidade, e só ferra com o dinheiro dela, só vai comprar coisa na hora errada com base em emoção. O VGHF11, ele é um fundo imobiliário que ele tem 2 carteiras dentro dele. Ele tem uma estratégia que chama valor e uma estratégia que chama renda. Então, metade dele é focada em valor, ou seja, valorização das cotas. Ele compra cotas de fundo imobiliário para tentar revender essas cotas com lucro. E aí, o que acontece? Os outros 50% é focado em renda passiva. Que aí tem muito CRIs lá dentro, é como se fosse um fundo de papel. Tem ali também fundos imobiliários que pagam dividendo e tudo mais. E aí, o que acontece? O VGHF11, então, tendo essas 2 estratégias, hoje, ele é basicamente um fundo de fundo, porque assim, ele tem 60% da carteira dele são cotas de outros fundos imobiliários. Sim. Inclusive cotas de outros fundos imobiliários, que são fundo de fundo também. Ele acabou perdendo ali o princípio dele, que é um fundo hedge, né? Que é um fundo que tenta se alavancar negativamente com o mercado para tentar fazer o hedge, que a gente chama, que é quando o mercado tá indo para um lado, ele vai para o outro para tentar fazer esses lucros, né? Ele apostou que o mercado de escritório ia se recuperar, porque a Selic ia cair, a economia voltando, pessoas empregando, e ele colocou muito fundo imobiliário de escritório dentro da carteira dele. Só que o que aconteceu? Os juros não caiu como deveria. Vários desses imóveis de escritório estão tudo desalugado ainda. Então você tem um dividendo baixíssimo, muito imóvel desalugado, e aí isso gera uma renda muito baixa. Então você pega a carteira renda, tá rendendo pouco porque esses FIIs estão pagando um pouco de dividendo. E você pega a carteira valor, tá rendendo pouco, justamente porque ele não tá conseguindo vender com lucro essas cotas. Sim. Mas isso já estava acontecendo desde o ano passado. E aí o fundo ele caiu abruptamente, sem muita explicação também, porque nada novo aconteceu no último relatório que eles mostraram. Uma euforia do mercado, né? Porque começam a vender a cota e aí vem um pânico e aí vai lá pro fundo do poço e aí agora já tá recuperando de novo, né? Porque você viu que o cenário não mudou tanto assim o que a gente tinha de 6 meses atrás pra cá. Então, o VGHF11 hoje é um problema cíclico de mercado mesmo. Se a gestão anunciar uma mudança ativamente
minimamente de estratégia, né? Verificar, ó, essa estratégia não deu certo, não tá funcionando, vamos mudar. Então vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer. Eu não tirei da minha carteira ainda, tá? Não acho também que é uma baita de uma oportunidade maravilhosa e que, meu Deus, vai ser mil maravilhas. Então eu não fiz nada, eu não comprei muito, porque quando eu vejo que tá em oportunidade, eu compro bastante. Eu sei o preço teto que eu posso pagar, eu sei quanto que vai dar de rentabilidade, se tem um cenário A, B e C, o mais provável, o mais otimista, o mais realista, eu calculo isso e eu vejo, ó, se é oportunidade ou não. Quando eu fiz essa análise, não via como oportunidade, mas também não via a ponto de vou vender agora e me desfazer das minhas cotas um patrimônio que também foi muita histeria do mercado, a queda dele que teve. Por que investir num MXRF11, num FII que te paga 12%, se hoje o CDB, a Selic tá te pagando 14,5%? E aí, qual que é a resposta? Primeiro, os 14,5% tem imposto de renda. Então, quando você tira esses 15% de imposto de renda, já cai para 12,5%. Vai cair para 12,53%. Sim. E aí, o que acontece? Ou seja, você está comparando 12% do MXRF11 com os 12,5% do Tesouro, do CDB. Quando você compara os juros que uma renda fixa te paga, os 12,5%, mesmo assim, ela não é comparável com os 12% do dividend yield. Porque nos juros, ele considera que você está reinvestindo automaticamente mês a mês. Tipo, ó, 12% ao ano nos juros não é 1% ao mês. Não é. Se você fizer 1% ao mês reinvestido, você vai ver que vai dar mais. Você tá entendendo? Sim. Quando que, na verdade, o dividend yield de um fundo imobiliário, que ele fala, ó, estamos te pagando 12%. É 1% ao mês, porque você tá dividindo por 12 meses. Porque ele considera que você não tá reinvestindo automaticamente esse dividendo. É melhor você ganhar 12% num FII do que 12% líquido na renda fixa. Porque a renda fixa já está considerando reinvestimento. Enquanto que o fundo imobiliário não tá. Então, se você pega, por exemplo, aquele dinheiro que chegou e recompra mais cotas e vai fazendo isso, você não vai ter uma taxa de 12. Você já vai ter uma taxa maior do que 12, porque você tá reinvestindo. E isso não tá na conta. Isso era uma coisa que nunca ouvi ninguém no YouTube, em lugar nenhum, falar. E é super importante. E depois, né? que eu me liguei nisso, eu falei, caramba, então, na verdade, a comparação é mais injusta ainda, né? Você falou que não é comparável. E realmente, existem vários... Primeiro, o risco é totalmente diferente, mas não só isso. As rentabilidades, uma tem imposto, a outra não. Uma considera o reinvestimento automático, a outra não considera o reinvestimento automático. Agora, de que você tá vendo no mundo dos fundos imobiliários que você acha que ainda são válidos? E que são bons? Barato. Bons e baratos. Ó, o Gary 11 que a gente acabou de falar, na minha carteira, ele é um dos mais baratos, com um risco que a gente ainda não... a gente não consegue ver da onde vem esse risco pra tá tão barato. É aquele barato infundado, sabe? Sim. Eu acho que o Gary 11 é um dos mais. O VGHF11, ele tá barato, mas o risco dele é nítido. Existe um risco, ele tá passando por uma questão ali de mudança de estratégia, de conflitos de interesse e também a renda que ele tá conseguindo fazer ali é comprometida. Sim. Então não acho que tá tão barato assim, não. O Gary 11, ele paga sempre a mesma quantidade de dividendo. Porque quando ele tem um lucro grande, ele deixa o dinheiro lá para poder sempre pagar a mesma quantidade, mesmo quando vem um rendimento um pouco menor. Então faz parte da gestão ter isso como uma estratégia ou não. Às vezes vai ter fundo que a estratégia é o oposto. Toda vez que vier uma bomba aqui de lucro, a gente vai distribuir, você vai ganhar muito mais. E às vezes tá tudo certo também. Por isso que eu falo que a pessoa nunca pode ter também um fundo imobiliário, ou 2 ou 3 na carteira. Ela tem que ter uma composição, uma carteira de FIIs, né? Sim. Na minha eu tenho 12 ou 13 fundos imobiliários que eu coloquei um a mais agora, que eu botei o BTLG e o KNSC. São muito bons, né? E o BTLG... E você já viu o KNSC? Também é ótimo, de papel excelente. Ele é tipo um MXRF11, só que ele fica esquecido, ninguém fala dele. Aí ele tava barato. Não, tava com o PVP barato, só que agora já ficou caro. O BTLG, pra mim, é um dos melhores fundos de galpão logístico que a gente tem. Poxa, ele tá diversificado em boas regiões, o e-commerce vai crescendo, e quanto mais perto, que é o caso do BTLG ali, um raio mais perto da capital, melhor, porque é onde as pessoas querem pôr ali pra ter um galpão mais fácil. É lógico. Eu acredito que você tá olhando mais fundo de tijolo, talvez? Você acha que tá mais descontado? Olha, hoje os de tijolo estão mais descontados. Sim, hoje eu tenho colocado mais. E os de papel, a gente vê que eles estão todos com o PVP ali acima de 1, né? Então o KNSC que tava barato. O KNSC tava barato, já subiu. Foi pra 1,5, 1,6. Eu falei, poxa vida, gente. Baixa de novo, né? E tem aquela história, né? Você não pode comprar um fundo de papel. Não é que não pode, todo mundo pode fazer o que quiser. Mas não é recomendável a pessoa comprar um FII de papel com o PVP muito acima de 1. Sim, né? que te leva muito a risca ali, né? No FII de papel, se você tá pagando um preço acima
acima do valor patrimonial, na teoria você tá perdendo dinheiro porque você tá comprando. É como se, você tem uma dívida que você vai receber 100 mil. Tá bom, eu pago 105 mil na sua dívida que eu vou receber 100 mil depois. Faz sentido? Não faz. Se você perder esses 5 mil aí, de graça, entendeu? Porque são dívidas ali, é mais fácil de calcular. Mas a gente sabe que o mercado paga. Por que tá sendo todos negociado, então? Tá tendo negociação todo dia. Tá todo dia alguém comprando e alguém vendendo. Senão, a Bolsa de Valores tá lá funcionando. E tá todo mundo comprando acima do preço. Por quê? Porque vale. Porque as pessoas estão precificando essa qualidade que o fundo tem. Se não valesse, ninguém comprava. Então ia voltar o preço e ia voltar a cair. Exato. Né? Então, se as pessoas estão pagando, é porque, de fato, o mercado está precificando tudo isso em tempo real. E ele tá falando, eu aceito pagar 5% a mais, mesmo sabendo que eu tô perdendo. Por quê? Porque tem uma boa carteira, uma boa gestão, porque a Selic vai continuar alta, porque isso, porque aquilo. Por isso que o mercado ele é soberano, né? Por isso que eu gosto tanto da Bolsa e dos ativos que são negociados em tempo real. O mercado decide, com base em todas as informações possíveis e imagináveis que eu tenho acesso a hoje, as instituições, os bancos, as pessoas físicas, tá todo mundo ali negociando pra saber qual que é o preço justo. Quanto que eu aceito pagar ou não naquilo, né? Enquanto que você pega, às vezes, um investimento que você vai deixar o dinheiro preso lá, até a biriboca da parafusa, você sabe lá Deus quando, e aí aquele dinheiro fica defasado, aqueles juros que você contratou ficou defasado, aquilo não é negociado em tempo real, e hoje os FIIs de tijolo estão valendo mais a pena por essa questão aí da taxa Selic, de permanecer em alta e tudo mais. Todos os FIIs, né, os de papel, principalmente, eles ganham quando a taxa Selic tá alta, né? Porque eles são atrelados ou ao CDI ou ao IPCA. E o IPCA vai estar alto quando a Selic tá alta, porque o IPCA tá alto também. Então, os FIIs de papel, eles se valorizam. Eles tendem a ganhar quando justamente a taxa de juros tá alta, porque eles rendem mais. Sim. Né? Só que eles também se beneficiam quando os juros caem, porque aí o povo sai da renda fixa tradicional e busca esses fundos imobiliários de papel, porque eles têm esse prêmio de risco. Então pensa, se a Selic cair de 14,5 para 12, vai ter muito investidor que vai pensar, poxa, mais o MXRF, o KNCR, ainda tá pagando 13, tá pagando 13,5.